Nessa temporada nós estamos falando sobre as bem-aventuranças que nós encontramos em Mateus capítulo 5. Lembrando que o programa Meditações Ponto de Partida vai ao ar todas as manhãs nesse horário, de segunda a sexta-feira e também aos domingos às 8 horas da manhã, num formato de debate, de aprofundamento ainda mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versos 8 até o verso 12. E aqui nós encontramos algumas bem-aventuranças bem interessantes. Vamos ler? Diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Existe aqui uma inter-relação entre essas bem-aventuranças. Primeiro você percebe que Jesus fala que é bem-aventurados limpos de coração. O que significa alguém que tem o coração limpo, ou é considerado como limpo de coração? Alguém que tem uma linguagem pura, pensamentos puros, motivações puras, entende? Então, Jesus ele não se preocupa apenas com as ações. O reino de Deus, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles se preocupam com as intenções, porque as ações são apenas reflexo daquilo que está em nosso pensamento. E não é à toa que Jesus disse, bem-aventurados limpos de coração, que têm intenções boas. Agora, na sequência, no verso 9, nós encontramos o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a gente percebe aqui que um pacificador é alguém que leva as pessoas, não é, a se acertarem, leva as pessoas a terem paz, a não brigarem, a não discutirem, a não ficarem de mal. Isso é fácil de entender, não é verdade? Mas na sequência tem uma bem-aventurança bem interessante que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. O que seria isso? Aqueles que são caluniados, aqueles que muitas vezes não é, têm a sua reputação manchada, muitas vezes têm até mesmo não é, a sua vida maculada por outros, pela fala de outros. Jesus está dizendo assim, bem-aventurado se você está sendo perseguido, mas não só perseguido, perseguido por causa do reino de Deus. E o verso 11 acrescenta ainda mais dizendo o seguinte: bem-aventurados são vocês quando por minha causa o insultarem e o perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu encontrei um pensamento bem interessante sobre esse tema aqui, não é? Sobre essa bem-aventurança. E o pensamento diz assim: muito melhor nos é sofrer sobre falsa acusação do que infligirmos a mesma tortura dos que desforram sobre os nossos inimigos. Está num livro chamado O Maior Discurso de Cristo, na página 17. Interessante, não? Deus está dizendo assim, mesmo que você sofra, mesmo que você passe por dificuldade por causa do meu reino, fica tranquilo, você vai se dar bem, o final vai ser bom. Você percebe que os valores do reino de Deus são totalmente diferentes dos valores da sociedade? É isso que Jesus ensina nas bem-aventuranças. Ele está dizendo justamente isso, de que pacificar, ter um coração puro, ter uma mente limpa, sem malícia, não é? Ter um coração de que realmente faz as pessoas entenderem que você é transparente, é muito mais valioso no reino de Deus do que qualquer outra atividade que você possa desempenhar. Por isso que a gente viu nas bem-aventuranças anteriores, né? Os pobres de espírito, a gente viu aí dias atrás, como é interessante alguém que entende de que o reino de Deus, os valores não são os valores colocados aqui pela sociedade moderna. Naquela época, as pessoas que tinham posses, as pessoas que tinham estudo, elas eram mais valorizadas. Hoje em dia não é muito diferente. Não que isso seja errado, não que seja errado ter posse, de forma alguma, não que seja errado ter estudo, de forma alguma. Mas Deus, Ele está querendo mostrar aqui de que muitas vezes a gente se reveste de uma camada de hipocrisia e às vezes quer mostrar algo que nós não somos. E Jesus diz assim, você precisa viver a essência, você precisa realmente saber por que você veio a esse mundo, por que você está aqui, qual é a tua motivação. Eu posso fazer o bem para alguém, por exemplo. Eu posso dar comida para todos os pobres da minha cidade, mas qual é a minha intenção? A minha intenção é ajudar as pessoas ou a minha intenção é tirar proveito para que eu possa ter um cargo público ou alguma coisa do tipo? Você entende?
Então, as coisas são um pouquinho diferentes no reino de Deus e por isso que a gente percebe que Deus sempre atrela à bem-aventurança um presente, vamos dizer assim. Veja, os pacificadores, o texto diz, verão a Deus. Que privilégio! Ou melhor, serão chamados filhos de Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Os que serão perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Você percebe? Deus sempre atrela aqui a essa bem-aventurança uma promessa que traz paz, que traz alegria, que traz uma recompensa dentro do contexto do reino de Deus. Eu quero desafiar você a se aprofundar na Bíblia. A Bíblia é uma fonte tremenda de alegria, de esperança, de paz, não é? De perspectiva melhor de vida. E se você quer realmente entender mais sobre esses temas, nós te oferecemos gratuitamente essa revista chamada Ponto de Partida, que leva o nome do programa, e você tem a oportunidade aqui de encontrar vários temas sobre a Bíblia. E você vai lá então na Palavra de Deus e você encontra as respostas que são aqui colocadas em forma de perguntas para que você possa pensar e refletir. Deus te abençoe, Deus te use e não esqueça, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço, nos encontramos no próximo programa.